Pedido da torcida por novo técnico agita bastante os bastidores. Busca por acordo com marca italiana e ex-técnico do Vasco toma posição em relação ao jogo com o Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem vivido um momento bem especial após uma volta por cima no Campeonato Brasileiro após os últimos resultados com o comando do técnico interino Rafael Paiva. Ele que tem feito o time jogar bem e conquistar bons resultados dentro e fora de casa, tem deixado os torcedores muito animados em relação ao qual pode ser a perspectiva futura do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O time que antes enfrentava dificuldades agora mostra uma nova cara bem mais competitiva e eficiente. Paiva, que começou como técnico interino, tem provado seu valor e tem feito muita gente pensar também em relação a uma continuidade dele no cargo ao restante da temporada. Depois de uma vitória importante contra a equipe do Internacional fora de casa, algo que não acontecia há muito tempo, Paiva falou com os jornalistas e confirmou que está muito contente, mas também mostrou ter os pés no chão. Sabe que o caminho é longo e que não dá para se empolgar demais com os últimos resultados que o Vasco conquistou dentro de casa e também fora. Abre aspas, estou muito feliz com o que estamos construindo juntos, fecha aspas. Ele é que tem motivos para estar animado, o time que tem jogado bem, convencendo o torcedor dentro de suas limitações e ele que tem conseguido extrair o máximo de desempenho de boa parte dos jogadores. Mesmo com vários jogadores importantes de fora de ação no último compromisso contra o Internacional, ele conseguiu dar um jeito de fazer com que o Vasco pudesse permanecer dentro de campo com um nível de competitividade muito aceitável e assim conquistando uma vitória muito importante fora de casa, a segunda consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos, algo que faz com que a equipe possa ganhar um ânimo de confiança muito maior, a dar tranquilidade a seu trabalho que tem sido executado dia a dia e assim também animar bastante os torcedores para uma perspectiva futura. A característica mais importante que ele tem extraído é justamente a aposta nos jogadores mais jovens, da base. Ele que veio da base tem feito esse trabalho muito bem. Abre aspas, esses meninos já têm alguma experiência e vieram super motivados para esse jogo, fecha aspas, explicou ele ainda ao comentar sobre as chances que ele coloca para os jogadores mais jovens do Vasco estarem entrando em ação em jogos muito importantes do Cruz Maltino. É nesse momento muito importante do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2024, sob o comando do interino Rafael Paiva, que o técnico tem justamente surpreendido a todos com o seu trabalho realizado. Desde que ele assumiu o comando do Vasco, a equipe ganhou um novo fôlego. A equipe começou a jogar bem melhor, conquistar resultados positivos e o mais importante, recuperar a confiança dos torcedores. Essa mudança não aconteceu por acaso. O treinador trouxe novas ideias, motivou os jogadores e criou um ambiente muito mais positivo no clube. Ainda buscou inserir justamente aqueles que ele conhece muito bem, jogadores que chegam das categorias de base para estar jogando e tendo oportunidades nos profissionais. Os números não deixam mentir. O Vasco entrou em uma sequência de bons resultados que há muito tempo não se via. No Campeonato Brasileiro de 2024, por exemplo, isso ainda não havia sido visualizado pelo torcedor vascaíno. Vitórias importantes, empates contra equipes também de um nível muito alto e uma evolução clara no estilo de jogo. Tudo isso fez com que a torcida do Vasco começasse, assim, a ter uma perspectiva bem diferente em relação aos últimos técnicos que estiveram comandando o Vasco, como por exemplo o português Álvaro Pacheco. Mas os torcedores estão justamente animados com essa última sequência e que fazem com que o técnico que conhece muito bem das categorias de base do Vasco e da equipe possa ser pedido a ser efetivado no Cruz Maltino. De agora, esse é um pedido realizado pelo torcedor vascaíno sobre o treinador.
A diretoria do Vasco, agora um pouco mais tranquila em relação à sequência do trabalho, é claro, entra nessa dúvida e enfrenta uma decisão importante entre manter o técnico de maneira efetivada ou buscar um novo nome no mercado de treinadores para comandar o Vasco nessa temporada de 2024 até a finalização desse ano atual. Após nas últimas temporadas estar vestindo uniformes de Acapa, o Vasco pode em breve estrear uma parceria inédita com uma marca italiana que ainda não pisou em terras brasileiras. Essa é uma mudança que pode mexer também no aspecto financeiro do Vasco diante do atual contrato que o Cruz Maltino tem até dezembro com a Acapa. O Cruz Maltino, que busca trocar de material esportivo, tem algumas investidas em relação a marcas na mesa, na busca por principalmente encontrar o negócio ideal e fazer com que o Vasco possa ter um contrato satisfatório após o término do vínculo com a Acapa. A Acapa, de fato, tem uma história muito grande com o Vasco, isso é fato, porém, às vezes é necessário uma mudança justamente devido ao contrato atual em que o Cruz Maltino é também pouco beneficiado em relação a valores financeiros no vínculo com a marca. De acordo com Lauro Jardim, quem aparece em relação a conversas iniciais para estar firmando uma parceria com o Vasco é a marca italiana Legea, uma marca italiana que ainda não deixou a sua marca no Brasil, não há presença no futebol brasileiro e essa seria uma mudança que faria o Vasco assim ser o primeiro passo dessa marca italiana no futebol nacional. Embora desconhecida por muitos brasileiros, é uma marca que no mercado europeu tem uma determinada força no material esportivo. Mudando de assunto, de acordo com o jornalista Samir Carvalho, o experiente treinador argentino Ramon Dias, que deixou o Vasco recentemente, está próximo de fechar com o Corinthians, mas prefere não estrear contra a equipe do Vasco no jogo que acontece na quarta-feira. O Corinthians não vem bem, já o Vasco está em uma boa fase e principalmente em casa buscará mais uma vitória. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.